Bom, agora comecei a gravar. Então, Shabbat Shalom a todos. Eu sou a Radassa, para quem ainda não me conhece, Radassa Bat Eloá. Radassa, né? Aquela que acha graça, que é filha daquele que é o meu refúgio. De fato, o Eterno é o meu refúgio. Eu quero já de primeiro agradecer ao Criador e, consequentemente, ao Yohanan, nosso Rav Yohanan, por me dar essa oportunidade, me dar esse privilégio de estar compartilhando com vocês a palavra do Criador, que é uma big responsabilidade, porque é indiscutível que no nosso meio tem pessoas que possuem o conhecimento das Escrituras infinitamente maior ao que eu tenho, mas isso não é, em hipótese alguma, demérito para mim, de forma alguma, muito pelo contrário, como eu falei, me sinto extremamente honrada e privilegiada por esse momento. Como eu disse antes de começar a gravação, em hipótese alguma, eu conseguiria, nem que eu queira, eu não conseguiria, em hipótese alguma, substituir o nosso querido, porém, meu único interesse é poder, e agradecimento a ele e ao Criador, é o fato de poder estar compartilhando com vocês alguns insights que eu tive no decorrer dessa semana. Então, vamos lá, estudando, claro, a Paraxá de hoje, que é a Paraxá Vayehi, que significa ele viveu. A porção da Torá está em Bereshit, Gênesis, do capítulo 47, do versículo 28 até o 50, 26. Essa Paraxá, ela é a 13ª porção semanal da Torá, dentro do ciclo anual, né? Ciclo judaico anual de leitura, e hoje é dia 30 de dezembro de 2023, segundo o calendário gregoriano, 17 de Tevet, de 5.784. Eu tenho cada um de nós temos uma maneira diferenciada, né, para expor aquilo que o Eterno transmitiu para cada um de nós. E hoje, todos nós, com certeza absoluta, já lemos no decorrer da semana, para não dizer que nós já estudamos no decorrer da semana, essa porção que a gente vai compartilhar hoje. Então, já fizemos a leitura, né, da primeira aliá. Então, eu gostaria de me ater digamos assim, a um ponto específico dessa paraxá, porque nessa paraxá a gente vê literalmente Jacob já lá, né, na terra de Misraim, e ele abençoando os seus filhos e pedindo que Yosef exercesse, né, Hesed com ele, não permitindo que, quando o Eterno levasse o seu povo de volta para Canaã, que não deixasse, né, que os seus restos mortais permanecessem lá. Então, de uma maneira extremamente reduzida ou resumida, essa paraxá ela vai abordar esses temas. Então, aonde eu gostaria muito de focar com vocês? Eu gostaria de focar exatamente na questão das brahot que Yaakov foi dando para cada um dos seus filhos. E todos nós sabemos que, e eu vou falar mais à frente um pouquinho sobre isso, a gente sabe que Jacob, ele era um profeta do Criador. Só que, dentro de um contexto judaico, o profeta, ele tem, digamos assim, que especificações diferentes do contexto que a grande maioria de nós viemos, que foi do cristianismo, e aqui, em hipótese alguma, e nada que eu for falar do cristianismo de qualquer outra, ou fazer qualquer outra referência, tem o tom depreciativo, porém, meramente didático. Quero deixar isso aqui muito claro, até porque depois eu também vou estar colocando esse shiur lá no meu canal do YouTube, então quero deixar isso aqui muito claro, porque isso para nós, internamente, não é, em hipótese alguma, depreciativo quando a gente faz uma menção e outra. São apenas duas formas diferentes de se ver, aspas, o mesmo ofício. Então, vamos lá. A gente sabe que Jacob, ele era profeta. Então, o que um profeta faz? De forma simplória aqui, porque vou me estender mais à frente. O profeta, ele fala para frente, ok? O que é falar para frente? O profeta, ele fala, e muito mais do que falar de algo que ele, por exemplo,
quer que aconteça, porque a ideia não está no querer egóico, mas sim naquilo que ele já vislumbra. O profeta, eu poderia chamá-lo de uma pessoa que tem um poder, um discernimento. Ele consegue fazer uma leitura, e não é leitura corporal, não é uma leitura, ele tem uma visão sistêmica tão profunda que ele, através do comportamento, seja do ser humano, seja da sociedade, seja do país que ele está envolvido, e ele consegue perceber que isso é ser profeta dentro de um conceito judaico. Então, ele consegue perceber que, segundo a palavra do Senhor, se a pessoa continuar mantendo aquele mesmo padrão, ele já sabe aonde vai acontecer. E aqui a gente começa a entender uma coisa, que o profeta, ele é sempre mesmo. É óbvio que eu vou dizer, mas precisa ser dito. O profeta, ele vai sempre estar à frente do seu tempo, ele vai estar sempre à frente da sua sociedade, ele vai estar sempre a um passo adiante. E aí, quando algumas pessoas, tá? Não quero falar que são profetas, não é isso, mas algumas pessoas, ela tem essa capacidade de enxergar um pouco além do que está literalmente aos seus olhos nus. E aí o que acontece? Essa pessoa, ela tende a ser uma pessoa até mesmo mais isolada. Sabe por que disto? Porque, na verdade, não consegue haver, às vezes, uma conexão entre ela e um outro, justamente porque, como o nosso querido Yohanan fala, o nível de consciência é outro. Então, o profeta, ele tem esse nível de consciência extremamente elevado. Quando a gente vai para Yaakov, é importante a gente salientar de novo que, para cada brahá, cada bênção que ele dá, de novo, ele dá sim, direcionado pelo Criador, e a gente vai ver mais à frente, seja com Débora, com Baraque, Shinshon, com o próprio Machia, a gente vê que as brahot que Yaakov foi dando para os seus filhos, e aqui eu vou abrir um parênteses, tá? Uma palavra profética, ela não tem um prazo determinado para cumprimento, mas a palavra não é nem prazo determinado, do tipo, ela não se cumpre, melhor dizendo, uma única vez. Ela pode se cumprir ao longo da história. E é tão interessante, porque assim, eu acho, tá? Me permita a expressão bem popular com o nosso patriarca. Yaakov foi tão inteligente nas brahotes que ele deu, por isso que ela não se finda em uma única pessoa. Yaakov foi tão inteligente com cada brahá concedida, que ele sempre falava o seguinte: olha, mesmo que não fosse no literal, a gente percebe isso intrínseco na brahá. É para você e para a sua geração, 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 é para você e para os seus filhos. Consegue entender? É para você e para a sua descendência. Ou seja, uma coisa é eu dar uma brahá exclusivamente para o meu filho. A outra coisa é dar uma brahá para os descendentes dos meus filhos, que aí eu estou envolvendo quem? Eu estou envolvendo... Eu vou pedir só, quem tiver com o microfone ligado, a gentileza de deixar no mudo, só para não reverberar aqui, tá? E não atrapalhar na gravação. Só isso, por gentileza. Então, o que Yaakov faz? Ele pega e diz, eu estou dando essa brahá, é para você e também para todos os seus descendentes. E o que isso significa? Que se eu dou uma brahá específica para o meu filho, eu estou dizendo o seguinte, né? Que quando o Eterno se lembrar do meu filho, pronto, aquela brahá lá se finda. Mas não, Yaakov fez diferente. Yaakov disse o seguinte: enquanto houver o povo de Israel, os filhos de Israel, essas brahotes, falando individualmente falando, elas vão se cumprir. E aqui eu queria, dando sequência, eu queria mostrar algo para vocês que não significa muito bem. Eu vou mostrar algo para vocês. Eu vou fazer um compartilhamento de tela e vou compartilhar também um link com vocês, porque isso daqui é muito importante vocês terem conhecimento. Só um minutinho.
o meu mouse aqui está dando ruim. Ó, eu vou colocar no chat. Dois links. E vou colocar na ordem para vocês e vou explicar para vocês terem guardados aí. Isso vai ajudar e muito no nosso pós-Shiur, tá? Pós-Shiur, porque agora eu gostaria que não vai dar para vocês verem. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Ó, esse primeiro link que eu estou compartilhando, vocês estão vendo? Digam para mim. Por favor. Vocês estão vendo? Alguém pode me sinalizar? Tá, tela preta. Tela preta? Tela escura. E agora? Não, ainda não. Tá. Poxa, vamos lá. E agora, vocês veem alguma coisa? Sim, é o cálculo do aniversário Isso, de isso. Tá. Então, ok. Aqui é o seguinte, pessoal. Vocês vão colocar... Eu tô vendo só o irmão aí, tá aparecendo só a imagem do irmão que acabou de falar aqui. Tá, agora... Bom, Shabbat Shalom, Nicolas, e todos os demais que chegaram posteriormente. Shabbat Shalom, Rodilene. Amém. Ó, eu acredito que na medida que eu for falando vai aparecer, porém, como está gravando, depois vocês podem voltar nesse ponto, que ainda bem que é bem no iniciozinho da gravação, vocês vão pegar o raciocínio. A ideia aqui é o seguinte, é colocar o dia e o dia que você nasceu. Então, no meu caso, eu nasci no dia 24 de dezembro, tá? Deixa eu fechar. Ó, eu nasci no dia 24 de dezembro de 1975. E aí, eu preciso colocar aqui o dia, o horário que eu nasci. Eu nasci às 14h35, mais ou menos. Tá? Então, eu nasci... Você viu? Pronto. Aqui. Oh, não foi? 75. Aqui é o seguinte, a gente coloca o dia do nosso nascimento. Pronto. E aí eu especifico que eu nasci à tarde, tá? E aí eu avanço, não precisa colocar o nome embaixo, não. E aí ele vai dizer, ele pergunta em que país que eu nasci, eu vou colocar Brasil. Ele vai perguntar aqui o fuso horário, tá? A cidade. No meu caso, foi Rio de Janeiro. Cadê? Rio de Janeiro. E aí aqui ele pergunta, olha, eu nasci antes de 19h35, estava no horário de verão, não estava? Sim, eu nasci antes de 19h35. E aí ele diz para mim que o meu aniversário foi no dia 20 de Tevet de 5.736. Então, o que é importante aqui para mim? Primeiro, pessoal, qual é a porção da Torá que é do nosso aniversário? Então, a gente nasceu dentro dessa energia aqui. No meu caso, Shemot 1, do 1 até o 6. Só que o meu mês é o mês de Tevet. Aí eu vou no segundo link que eu mandei para vocês. Eu espero que vocês estejam vendo. Conseguem ver os meses? Maravilha. Sim. Eu estou vendo. Então, aqui eu estou aqui, ó, no mês de Tevet, que é o meu mês. Então, eu vou no mês de Tevet e aqui eu vou descobrir algumas coisas. Deixa eu voltar, tá? Deixa eu explicar aqui, porque a gente tem aqui, aspas, 2 grupos, tá, pessoal? Nós temos o grupo, né, do Rav Yohanan, que a gente já está estudando juntos há bastante tempo, e tem um grupo aqui também dos meus queridos Talmidim, né, porque são discípulos, onde está começando a desenvolver um trabalho. Então, deixa eu falar algo específico para vocês. Isso daqui não significa que seja ipsiliter, ou seja, é exatamente isso. Tá? Eu não vou colocar minha mão no fogo, por isso não. Porém, segundo o Sefer Yetzirah, que é um livro aqui muito interessante, ele diz o seguinte, aqui eu tenho um panorama de quem é
a Valdilene no sentido de, tá? Masal, o que é Masal? Seria a astrologia. Eu tenho um panorama, um nível de autoconhecimento mais profundo, judaicamente falando. Então, aqui eu tenho, olha, dando todas as informações de mim. Então, aqui, ó, ele fala aqui, ó, e qual a minha tribo, tá? Eu, segundo o mês, e não segundo o meu DNA, ok? Não é segundo o DNA, segundo o mês. O mês de Tevet, ele faz parte da tribo de Dan. O mês de Tevet não significa que se eu for lá verificar minha árvore genealógica, a Valdilene nasceu na tribo, sei lá, de Reuven, tá? Então, é só para a gente ter uma noção. Espero ter conseguido explicar isso. Então, o mês do meu aniversário, ele tem a característica aqui da tribo de Dan. E aí eu tenho várias outras informações aqui embaixo. E aí eu quero pegar essa parte aqui com vocês. Então, qual é a letra do mês de Tevet? É um ai. Gente, isso aqui é muito... Me permita a expressão popular, isso aqui é muito sinistro, porque eu sou muito visual, muito, vocês não têm noção. E quando eu vi isso, eu falei, gente, que coisa fantástica. Então, assim, ó, a letra ai, que simboliza o olho, o Masal, que é o Capricórnio, que é mais terreno, e eu realmente preciso fazer as minhas retificações, porque eu sou muito, muito terrena, muito terra. E aí vem aqui a tribo de Dan. E aí vem falando da tribo de Dan, e olha só que interessante que a gente vai falar isso lá na frente, tá? A tribo de Dan, ela tem uma serpente como, aqui, ó, Nahash, como um símbolo da tribo de Dan, e aí vai. Então, essa é a parte que eu queria mostrar para vocês. O que a Valdilene, pensando em relação ao mês de Tevet, ou as pessoas que nascem no mês de Tevet, em termos das emoções, o que precisa controlar? Precisa controlar a ira, tá? Precisa controlar a ira. E aí, por exemplo, qual é o órgão do seu corpo que controla? É o fígado, que é o kaved, e por aí vai. Então, isso daqui, por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque, tendo noção disto daqui, falando, de novo, falando do mês e não da sua árvore genealógica, você poderá ter uma noção qual é a brahá do Criador que está sobre a sua vida. E tendo dito isto, o que isso significa? Agora eu vou parar o compartilhamento. O que isso significa? Se eu sei que a brahá liberada para mim é relacionado à tribo de Dan, eu não vou ficar orando para receber a brahá que foi direcionada para a tribo de Levi. E o que eu quero também dizer com isso? Que quando eu entendo que a tribo de Dan está sob a influência de um Masal, se eu conseguir caminhar no fluxo daquela influência, daquele Masal, as coisas tenderão, tá? Ou poderão tender a acontecer de forma mais fluida. Eu não vou ter que ficar dando murro em pontas de faca. Pessoal, só para poder entender se vocês pegaram essa introdução, me deem um feedback se vocês entenderam, ficaram com alguma dúvida, querem me fazer uma pergunta sobre essa questão até aqui, para a gente dar sequência, porque se você quiser, eu até posso deixar, se você quiser, fazer agora aí rapidamente o seu cálculo para ver qual é a sua tribo, para que quando eu chegar nela, você possa estar mais atento. Também pode ser. Estou aqui à disposição de vocês. Me deem um feedback, por favor. Eu entendi, já abri ali para fazer. Aparentemente é tranquilo. Então, tá bom. Ok. Os demais também conseguiram pegar direitinho? Pode sinalizar aí com as reações, sem problema nenhum. Então, posso seguir, né, pelo visto? Ok, então vamos lá. Dando sequência aqui. Então, pessoal, começando a nossa exposição aqui, nesse sentido bem específico, algumas coisas me chamaram a atenção e eu vou, aspas, versículo por versículo com vocês para a gente poder entender algumas coisas. A primeira é a seguinte, logo no início primeiro passuque dessa paraxá,
Diz assim, e viveu Jacó na terra de Mitzrai 17 anos. Gente, isso aqui me chamou a atenção. Olha só, Jacó viveu com Iosef quanto tempo antes de Iosef ser vendido? 17 anos. Depois, quando Jacó reencontra Iosef, eles vivem juntos mais 17 anos. Quando a gente pega e faz a redução do 17, que vai dar 8. 1 mais 7, 8. 8 é o número que fala daquilo que é espiritual. E quando eu estou falando de espiritual, eu não estou falando de pessoas que têm sensibilidade espiritual. Não estou falando disso. Eu não estou falando de pessoas que têm o ouvido aguçado. Não estou falando também especificamente disso. Mas quando eu penso no número 8, eu penso no sobre, ok? Sobre, aquele que está acima. Então, quando eu penso no número 8, falando do sobrenatural, eu estou falando do quê? Daquilo que está acima do que é natural. Então, Jacó e Iosef viveram o primeiro período da vida deles, né, juntos, de 17 anos, e a gente estudou, eu com o meu grupo, nós estudamos, né, deixa eu falar dessa forma, o seguinte, que Jacó amava Iosef, por quê? Não era só porque ele era o queridinho do papai, não era porque ele era o mimadinho, não era isso, mas e não que não fosse também, mas Jacó amava Iosef, por quê? Porque Iosef, ele era o seu pajem, sabe? Ele era o seu chaveirinho, como o nosso querido Elberson até falou com a gente, ele era aquele que estava ali aos pés. Sabe quando Shaul Hachalia fala que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel? Assim era Iosef. Ele ficava aos pés do seu pai, aprendendo tudo do seu pai, tudo que o seu pai sabia, porque já era um senhor, né? E a gente pensando no ancião como uma pessoa que tem sabedoria. Então, o que ele fez? Tudo que ele podia ensinar, ele ensinou para Iosef. Então, esses 17 anos que eles conviveram, eu fiquei pensando no seguinte, que o nível de conexão espiritual, o sobrenatural que eles viveram, eu acho que foi tão intenso, mas tão intenso, que eu até coloquei aqui o seguinte, olha, os 2 períodos que eles viveram juntos, é impossível que a relação dos dois não tenha sido de outro nível ou de outro mundo. Aí, levando em consideração que o 8 fala do espiritual, o que não é terreno. E aí, olha só que interessante. Quando esse nível foi tão profundo, no meu ponto de vista, tá? Foi tão profundo que a Terra não conseguiu suportar os 2 juntos dentro do mesmo ambiente. E o que precisou acontecer? Precisou que houvesse uma separação dos 2. Eles precisaram, o Eterno, vamos colocar dessa forma, precisou colocar um em cada extremo, um em cada polo. Por quê? Gente, eu fiquei pensando nisso, os 2 convivendo juntos, 17 anos já foi da forma que foi, imagina eles convivendo por toda a vida naquele mesmo nível. Eu espero que vocês entendam o que eu quero, a brincadeira que eu vou fazer aqui. Gente, Mashiach já teria vindo há muito tempo, porque eles tinham muita conexão, eles tinham muita espiritualidade, eles tinham um poder, literalmente, poder no sentido de autoridade, sobrenatural muito grande. E aí, o que acontece? Eles tiveram que ser literalmente divididos, e um para cada lugar. Para quê? Para que eles pudessem, de fato, a terra pudesse suportá-los. E tudo que a gente precisa, tudo, a gente conquista onde? A gente conquista no mundo espiritual. Então, eu acredito sinceramente e eu estou sendo repetitiva, que Iosef e Jacó, eles viviam no sentido de saber acessar esse mundo espiritual de uma maneira muito sublime. Então, eu acredito que, pensando nesse período de 17 anos e pensando no segundo período de 17 anos, que são dois momentos, né? 2 momentos de 8, né? de sobrenaturalidade,
esses mundos que eles acessavam, como a gente já sabe, né? O Yetzirah, Beriá e Asilut, que é formação, criação e emanação. Eles sabiam como romper, sabe? Essas barreiras e eles conseguiam, com aspas, trazer o céu para a terra. E a gente fala isso no nosso Shema, né? Que a gente vai viver como os dias do céu na terra. Só que não dava para eles viverem com tanta literalidade os dias do céu na terra. Então, o Eterno precisou separar os dois para que, aspas, os planos dele para a vinda do Mashiach não fosse frustrados. E eu espero, sinceramente, que vocês estejam entendendo as alegorias, tá bom? Quando chegar no Passuque 48:5, Bereshit 48:5, tem uma coisa aqui que eu acho que é muito legal também a gente mencionar, que diz assim, ó, e agora teus filhos nascidos a ti na terra do Egito. Olha só, e Jacob fala, olha, eles vão ser meus. Aqui a gente já começa, de certa forma, a desmistificar, né, a questão de... que me perguntam isso, tá? E com certeza absoluta perguntam para vocês. Quando não perguntam, criticam, né? Vamos falar da crítica. Mas você não é judeu. Pensando em quê? Você não nasceu em Israel, você não nasceu em Jerusalém, a sua mãe, o seu pai, toda a sua descendência, eles são de brasileiros, são de holandeses, são de africanos, não são de judeus. Então, aí vem a crítica. E agora você quer praticar o judaísmo? E o segundo momento, que é a pergunta que sempre me fazem, eu garanto que se não fizeram, vão fazer para você também, mas como eu vou saber se eu sou judeu? E aqui a gente começa a quebrar essas duas questões. Por quê? Jacob fala assim, olha, sabe esses seus dois filhos que têm nacionalidade egípcia? Então, a partir de agora, mesmo eles tendo nacionalidade egípcia, eles vão ser chamados como os meus filhos, tanto quanto Reuven, Levi, Shimeon e todos os demais. Então, o nosso Rav Davi Shantov fala uma coisa que é muito legal, que é o seguinte, ele diz que um dos maiores prejuízos é colocar o judaísmo como religião, quando, na verdade, a gente sabe que o judaísmo é a forma ou o estilo de vida que o Criador determinou para o seu povo. Não é para todo mundo, é só para o seu povo. E aí, o que acontece? Para isto, para aderir a esse estilo de vida, para praticar o judaísmo pensando em cumprir Torá, cumprir mitzvot, fazer o que o Criador quer, eu não preciso ter nascido em Jerusalém, eu não preciso ter nascido em Israel, porque não importa a minha nacionalidade. E que todos nós aqui, independente de onde nascemos, somos egípcios, pensando espiritualmente falando, no sentido de a raiz, a carga, até mesmo a carga que a gente recebeu. E o que isso significa? Que não importa a nossa nacionalidade. O fato é que somos chamados como filho de Abraham, de Isaac e de Jacob. Então, a gente não pratica uma religião. Então, isso aí indifere para a gente. O que a gente tem é um estilo de vida dado pelo Criador. E aí, como diz Salmos, se eu não me engano, entre 93 e 95, vai dizer que vai chegar um tempo que o Criador vai falar, esse nasceu lá, esse nasceu lá, esse nasceu lá. Então, não importa onde a gente nasceu. O que importa é se nós estamos seguindo o estilo de vida que o Criador determinou para nós. Se nós somos chamados, né? E para ser chamado de filhos, a gente já sabe o que é ser filho. É aquele que pratica as mesmas coisas do seu pai. Então, se a Valdilene, né, pratica as mesmas coisas de Abraham, de Isaac, de Jacob e de Yeshua, aí, meus queridos, sim, eu posso ser chamada de judia, porque a minha nacionalidade vai ser a divina, até porque a palavra diz, né, que nós não somos desse mundo. Tá ok? Bom, quando a gente vai para 49:1, diz assim, ó,
aqui começa as brahotses, tá? Jacob fala assim, olha, se ajuntem que eu vou anunciar o que vai acontecer no decorrer dos dias vindouros, tá certo? Então, assim, de novo, ele não está dando uma brahá que vai se findar, por exemplo, daqui a 10, no caso dele lá, né? Daqui a 10 anos, daqui a uma geração, não. Ele está falando de coisas que vão acontecer até a vinda de Mashiach e, por que não, até depois dela. Então, os 12 emissários, juntos com toda a comunidade antiga, né, são considerados por nós como representantes legais dos ensinamentos do Mashiach. Os profetas, alguns deles foram no conceito de foram considerados profetas no conceito, como eu já falei lá no início, não segundo o conceito cristão. Por quê? Quando Jacob fala que ele ia anunciar coisas que iam acontecer nos dias vindouros, de novo, tá? Ele está falando por quê? Porque ele conseguiu fazer uma leitura da essência, essa palavra aqui é maravilhosa, muito obrigada, Eterno. Ele conseguiu fazer uma essência, uma leitura da essência de quem eles eram. E aqui, gente, quando a gente fala de essência, isso aqui traz um ensinamento muito interessante para a gente. Nós entendemos que temos o Yetzer Hará, a inclinação para o mal, e temos o Yetzer Hatov, que é a inclinação para o bem. E após o pecado de Adão e Havá, nós sabemos que isso veio, antes era fora, né, inclinação para o mal, e passou a fazer parte do nosso interior. Então, a gente vive nessa ambiguidade e a gente vive nessa dualidade, amor e ódio o tempo todo, a gente está super quente espiritualmente, daqui a pouco está super frio. Então, isso existe em todos nós e em cada um de nós. O que precisa acontecer cada vez mais, como disse Shaul Hachalia, mortificar a carne, né? Então, a gente precisa cada vez mais fazer o quê? A gente precisa restringir, né, a ação do Yetzer Hará em nós e automaticamente elevar a ação do Yetzer Hatov. E aí eu me lembrei agora de uma alegoria, digamos assim, quando diz que tem 2 galos, qual que vai ganhar? Aquele que você alimenta mais. Então, se eu alimento mais o meu Yetzer Hará, é ele que vai dominar e governar. Se eu alimento mais o meu Yetzer Hatov, é ela que vai governar e dominar. Yetzer Hará, inclinação para o mal, e Yetzer Hatov, inclinação para o bem. E outra coisa aqui, quando Jacob fala, olha, eu vou dizer para vocês o que vai acontecer nos dias futuros, é importante entender que no conceito judaico, profeta ele é um porta-voz. Ou seja, ele é aquele que também e principalmente ouve o que o Eterno está falando e transmite para o povo. Mas ele também não precisa, especificamente, pensando num conceito cristão, ouvir o que o Eterno está dizendo. Por quê? Porque tudo o que o Eterno tem para dizer, ele já disse, que está aqui na sua palavra. Então, ele ouve o que o Eterno está dizendo e, então, ele transmite para o povo. O X é entender o que o Eterno está dizendo na sua palavra, ok? Então, de acordo com o que Jacob percebia dentro da palavra, ele foi transmitido para os seus filhos. Então, vamos lá. Reuven, o primeiro filho, que era o primogênito, Jacob fala, olha só, você era a minha força, era as primícias do meu vigor e tudo mais. E aí Jacob fala assim, olha, você foi descomedido como água. Gente, o que segura a água? O que pode reter a água? Vai depender possivelmente da quantidade de água e do recipiente que você colocou. Mas eu estou pensando aqui nas barragens, por exemplo, infelizmente, das barragens de Mariana. Uma barragem, ela não consegue romper a água. Só que quando Jacob menciona isso daqui, que você foi descomedido, eu estou vendo a Jacob dizer assim, olha só, você foi precipitado em algumas tomadas de decisões. E que precipitação foi essa? De que Jacob está falando? Porque aqui, gente, o que Reuven fez? O Reuven, ele se deitou com Bila.
ou Bilá, que era serva de Raquel após a sua morte, lá em Bereshit 35, 22. E quando ele se deita com a esposa, né, de seu pai, né, com a concubina de seu pai, o que Jacob estava fazendo? Desculpa, o que Reuben estava fazendo? Ele estava transgredindo um dos principais mandamentos que a gente tem, ou, como é dito, o primeiro mandamento com promessa, que é o Kibud Avayim. Ou seja, ele transgrediu o mandamento de honrar pai e mãe. Quando ele, ao se deitar com a concubina de seu pai, ele descobre, né, a nudez de seu pai. E aí, o que o pai faz? Olha, por causa desse ato que você fez, você não vai reter a preeminência. Então, assim, você subiu a minha cama, ou seja, foi uma das formas de descobrir a nudez do pai. Então, quando ele fala assim, você não vai reter a preeminência, se ele não tivesse cometido esse ato, Machia poderia ter vindo dele. Mas não, como ele fez isso, ele simplesmente... Aqui vem uma questão muito interessante. Quando a Bíblia fala se a gente deve honrar pai e mãe, porque os nossos dias vão se prolongar. Então, eu peguei a palavra prolongar, tá ok? Quando você honra pai e mãe, os seus dias se prolongam. Ou as brahotes na sua vida se prolongam. Ou as coisas boas, vamos colocar assim, se prolongam. Mas quando a gente transgride o mandamento de honrar pai e mãe, há o quê? Há uma cisão, há um corte, há uma interrupção. Aí sim há uma barragem. E aí essa barragem posta pelo Criador, essa barragem sim, ela consegue segurar essa água. Então, Reuben, ele tinha a preeminência. Ele teria porção dobrada, por exemplo, nas brahot, no sentido da primogenitura, mas ele perde isso. Perde por quê? Porque ele descumpre o primeiro mandamento com promessa. Então, ao invés de ele ter um prolongamento, ele conseguiu, infelizmente ou felizmente, né, retardar isso ou, de certa forma, cessar isso na vida dele. Aqui, depois a gente vai vendo também, lá no versículo 5, 49:5, Shimeon e Levi. Olha só que interessante, são irmãos, porque eram filhos da mesma mãe. E aí ele vai falando o seguinte, olha só, lá no versículo 7, que eu não vou ler tudo para vocês, porque vocês já leram, eu quero só pontuar as coisas que eu julguei mais importantes. Quando ele vai maldizer, né? Quando Jacob vai maldizer, ele não maldiz os irmãos. Por quê? O que aconteceu com esses irmãos? A sua irmã, Diná, foi molestada por Sherem. E aí, o que acontece? Eles armam um plano para poder matar não só Sherem, porém toda a cidade de Gerar, ou grava essa palavrinha também, Gerar, eu vou falar dela depois. E aí, o que acontece? Jacob, óbvio, não gostou desse extermínio que eles fizeram. Então, eles se uniram, para quê? Para cometer um ato totalmente ilícito. Então, Jacob não amaldiçoou os filhos, ele amaldiçoou o quê? O furor deles. Ele amaldiçoou a ira deles. Ele amaldiçoou como eu posso dizer? O intento do coração, nem intento, né? Porque eles fizeram. O que ele amaldiçoou foi a ação que eles cometeram. E aqui eu aprendo uma outra coisa. Algumas pessoas, que graças ao Criador não somos nós, algumas pessoas, elas não conseguem desvencilhar algumas ações da essência. Isso é muito curioso, porque é muito difícil, de fato, desvencilhar isso. Eu gosto muito de séries de psicopatas, também por questões profissionais. E tem uma série que depois eu vou compartilhar com vocês. Eu não me lembro se o nome da série é O Profeta, porque eu acho que é O Profeta, que fala está na Globoplay. Mas se não for esse o nome, depois eu compartilho para vocês. E lá no YouTube eu coloco lá nos comentários se não for. Fala de um pai que é extremamente amoroso com os filhos, fala de um pai que cuida maravilhosamente bem da esposa, é um narcisista de grau maior, porém, ele é um assassino frio e calculista. Se a gente não olhar para essa série com o olhar da Torá,
ela literalmente mexe com a gente, porque ele é uma pessoa fantástica com os seus familiares, com os seus amigos. E sim, eu já estou ouvindo você dizer assim, mas Valdilene ou Radassa, mas é porque ele tem que manter as aparências. Não vamos entrar nesse mérito agora, mas sim, existem pessoas que têm que são boas, mas acabam por algum momento, por algum motivo, não esse caso extremo, é claro, mas acabam por algum momento agindo de uma maneira equivocada. Então, eu vou usar essa expressão aqui para falar de Shimon e Levi. Então, assim, o que Jacob faz? Amaldiçoa o que eles fizeram. Amaldiçoa a ira, porque eles foram dominados pela ira, e aí, por isso, ele divide os dois. Mas, caramba, será que toda divisão é ruim? Eu até coloquei isso lá no meu grupo. Será que toda divisão é ruim? Então, a gente percebe que, e sim, em que sentido? Eu sempre ouço dizendo que divisão é ruim, que divisão é ruim, que divisão é ruim. Tanto é que o Eterno, no segundo dia, fez separação. Então, assim, o Eterno separou o povo ali na Torre de Babel. Então, existem algumas separações que o Eterno foi fazendo. E aí, aqui também tem um lado bom de uma separação. Qual seria o lado bom de uma separação? Por exemplo, qual o lado bom de um divórcio? Se a pessoa está sofrendo maus tratos, vai permanecer casada, por quê? Se um dos cônjuges não cumpre o seu papel e é de forma irreversível, então, assim, são coisas a serem observadas. Então, e eu quero falar de relacionamentos de uma maneira em geral. Existem relacionamentos que eles não são favoráveis. Eles só nos trazem prejuízos. Então, a gente vai manter naquela relação para quê? Seja a relação de namoro, seja a relação de amizade, seja a relação paternal. Valdilene, calma aí, você acabou de falar que precisa honrar pai e mãe, agora você está falando que tem que se separar dos pais. Sim e não ao mesmo tempo. Como psicanalista, eu digo para vocês que se vocês tiverem pais tóxicos, pelo bem da sua saúde, você precisa se separar deles, sim. Agora, o que você precisa ter em mente, porque ainda bem que está sendo gravado, né, aqui, eu não estou dizendo que não é para você dar assistência para eles. Eu não estou dizendo que você não tem que honrá-los. Inclusive, pessoal, honrar pai e mãe não significa só quando eles estão vivos. Quando eles não estiverem mais nessa existência física, também se deve continuar honrando eles. E como a gente pode honrar os nossos pais? Por exemplo, praticando aquilo que eles nos ensinaram que está de acordo com a Torá. Se os nossos pais nos ensinam algo que está fora da Torá, a gente deve desonrá-los. Consegue entender? Porque antes, Romanos 13, né? A gente deve... Não, Atos 4, diz, Pedro fala, né? Kefa fala, antes importa obedecer ao Criador. Agora, em Romanos 13, vai falar para se submeter às autoridades, desde que essas autoridades estejam o quê? Alinhadas com o propósito do Senhor. Então, assim, se meu pai me pede, né, para, sei lá, fazer algo contrário, não, eu devo desobedecê-lo. Tá certo? Contrário ao quê? Contrário aos meus desejos? Não. Contrário à palavra do Senhor. Então, a separação, ela também pode ser boa. Se Shimeon ou Levi ou Shimeon não tivesse se unido com esse propósito, eles teriam se separado. E eles não teriam recebido aí os seus sentimentos, vamos dizer assim, não teriam sido amaldiçoados. Então, não é toda separação que é ruim, tá ok? E outra coisa aqui que fantástica, foi exatamente o fato do Eterno, né, através, claro, de Jacob separar os dois, que Levi ele teve o privilégio de ter o Eterno como sua herança, porque Levi passou a não ter mais, não pôde ter terras, né? Ou seja, por quê? Porque o Eterno era a sua herança. Então, assim, que é privilégio maior do que esse? Então, sim, existem bênção, existe brahá. Se você estiver na direção do Criador, existe brahá, sim, para a separação, se ela estiver, sim, pautada dentro dos padrões do Senhor. Tá? Quando vai para Yehudá, ele diz o seguinte, é só, Yehudá, a ti te louvarão os teus irmãos. E aí eu coloquei aqui uma coisa interessante. Por que não? Olha só, deixa eu ler direitinho. Yehudá, a ti te louvarão teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Olha essa frase. Diante de ti se prostrarão os filhos do seu pai.
Quando a gente vê Shimeão e Levi, ele fazendo Abrahá para os dois, ele diz assim, olha, vocês são irmãos. Mas esses são irmãos, está falando de quê? Irmãos da mesma mãe. Quando ele vai para Judá, quando ele vai para Yehudá, ele fala, vocês, os filhos do seu pai. Por que há essa distinção? Porque, na verdade, quando a gente pensa e ele está falando do Machia, não vai ser só o filho da sua mãe que vai se prostrar diante de você. Pronto, já dei aqui o spoiler. Não vai ser só os filhos da sua mãe que vai se prostrar diante de você. Vão ser os filhos do seu pai. Ou seja, e aqui os filhos do seu pai envolve, pessoal, olha aqui, envolve Efraim e Menaché. Eu vou falar muito pouco ou quase nada de Efraim aqui. Por quê? Porque o Rabi Yohanan, ele fala com uma maestria peculiar sobre Efraim, quando ele for dar o seminário das duas casas de Israel, que todos vocês já estão convocados, e assim que a gente tiver a data, a gente vai compartilhar e vai anunciar, porque esse, indiscutivelmente, foi um dos melhores estudos de seminários, que é um estudo que eu já participei e que verdadeiramente foi um divisor de águas na minha vida espiritual. Então, eu vou falar nada dele, por quê? Porque o Rabi Yohanan, ele é que vai falar sobre ele. Então, olha só. Então, mas eu vou pegando aqui um gancho. Efraim, ele não era, aspas, geneticamente filho de Bilá, de Raquel, de Leia ou de Zilpá. Não, ele não era, ok? Mas o que Jacob falou? Os seus filhos agora serão os meus filhos. Então, mesmo nós, efraimitas que somos, né? Mesmo nós não tendo essas 4 matriarcas aí bem específicas como mãe, e aqui eu não vou entrar no mérito, né, do judaísmo colocar como a mãe é aquela que determina, né, se a criança é ou não judia, isso sim vem depois lá ai, meu pai, de Babilônia, né, fugiu a expressão, cativeiro, vem do cativeiro babilônico, mas a gente percebe aqui o quê? Que essa mãe, né, egípcia, Jacob toma e diz, toma para si e diz, olha, inclusive, vou falar diferente, inclusive, Yehudá, os efraimitas, eles vão se dobrar, eles vão se prostrar diante do Senhor, de você, porque aqui Jacob não está falando de Judá especificamente. E aqui Jacob está falando de quem? De Yeshua, que vem o leão, né? O leão da tribo de Judá. E aí ele vai falando aqui na sequência da bênção, no versículo 10, fala, olha, o cetro, né? Ou seja, o governo. Então a gente percebe Davi como rei, Yeshua como rei e todos os demais reis. Então o governo vem de Yehudá. Por quê? Porque Jacob profetizou sobre isso. E aí eu quero ler aqui uma coisa também para vocês, um comentário que diz assim, essa é uma das coisas que nos ajudam a reconhecer o Redentor quando ele vem. Ele se manifestará como Messias, por um potro carregado por uma jumenta. Zacarias 9:9. E Yeshua, ele se apresenta ao povo, né? De que forma? Ele veio num cavalo? Não, ele não veio no cavalo. Ele veio cheio de honra e glórias? Não, ele não veio. Ele veio montado num jumentinho. Então, a gente já percebe aqui essa profecia também se cumprindo no Machia. Tá? Isso aqui está lá em Rulim 92, para os queridos aí que já acessam o Talmud. Outra coisa também interessante... deixa eu passar aqui. Zevulun habitará no litoral. Será ele ancoradouro de navios e tudo mais. Esforno diz que Zevulun se acomodará. Ele fala, veja Rashi, a bênção de Zevulun precede, vem antes a de Issachar, tanto aqui quanto em Devarim 33:18, porque o estudo da Torá é impossível a menos que alguém forneça aos estudiosos suas necessidades básicas. Pela mesma razão, o estudo é credenciado tanto para o estudioso quanto para o apoiador. Então, vamos lá.
Zevulun, ele fica com uma parte muito interessante dentro dessa brahá que ele recebe. Zevulun, mais à frente, mais adiante na história, ele diz assim para Isahá, olha só, Isahá, você vai ser a tribo, tá? Você vai ficar responsável em estudar a Torá, você não vai trabalhar, eu digo trabalho braçal, no mercado, capinando, sendo pedreiro, sendo empresário. Você não vai trabalhar, porque você vai se dedicar ao estudo da Torá para ensinar para nós. E eu, com o meu trabalho, eu vou estar mantendo você. E aqui é muito interessante, porque... E aí, Yaakov, né, abençoa ele primeiro. Só um minutinho, pessoal. Perdão, 2 vezes. Primeiro, porque meu acesso de espirro aqui. E, poxa vida, agora que eu vi que eu estava sem minha câmera ligada. Vocês poderiam ter me falado. Perdão, tá bom? Me desculpem mesmo. Na hora do compartilhamento de tela, deve ter desligado e eu não reparei, tá? Mas quando for assim, vocês podem ligar o microfone, se acontecer novamente, vocês podem ligar o microfone e me falar. Só um minutinho. Bom, isso se chama mudança de tempo. Mudança de tempo, eu começo a me dar acesso de espirros aqui. Então, bom, eu acho que agora vocês devem estar me vendo, então vamos lá. Me perdoem. Então, o que é Zevulun? Voltando, Zevulun faz o quê? Olha só, eu vou trabalhar e vou manter você, vou falar numa linguagem popular, e vou manter você, Isahá, para que você estude a Torá. E aí, Yaakov abençoa ele primeiro. E aí, depois, o que é interessante? O que Esforno fala? Que os dois, eles caminham junto. Para que uma pessoa possa... Não é para que uma pessoa possa estudar a Torá como a gente possivelmente compreende. Mas eu quero dizer o seguinte, para uma pessoa ficar full time estudando a Torá, precisa que se tenha um Zevulun na sua vida, ou a tribo de Zevulun, porque não é uma unidade, uma única pessoa, não, eu estou falando de uma tribo que envolve milhões e milhões de pessoas. Então, precisa ter uma tribo, né, chamada Zevulun, para poder mantê-lo, contribuir, fazer tzedakah, para que essa pessoa possa, de fato, estudar a Torá como precisa ser estudada, para que a única preocupação dela seja essa. Em contrapartida, é muito importante, Zevulun, que sou eu e você, nos atermos ao seguinte, e a gente aprende isso quando a gente está estudando sobre as leis de Tzedakot, né? Ou de Tzedakah, inclusive no próximo sábado, no próximo Shabat, na parte da tarde, eu vou dar um estudo no YouTube sobre Tzedakah, e será uma honra ter você com a gente. Às 15h30. Só deixar aqui esse comunicado. Então, assim, é importante que quando a gente for fazer Tzedakah, a gente precisa fazer com muita humildade, tá? E com muita honraria ao mesmo tempo, para não constranger a tribo de Isahá. E aqui, pessoal, quando eu estou falando da tribo de Isahá, eu estou falando de qualquer pessoa, e, de novo, eu não estou falando especificamente dos descendentes genéticos, mas eu estou falando das pessoas que realmente querem se dedicar ao estudo da Torá, que a gente percebe que essa pessoa tem um chamado para isso, mas às vezes a gente não contribui. E eu percebo no nosso meio uma dificuldade muito grande para se falar de Tzedakah, justamente por causa do sistema religioso da qual nós saímos. Porém, algumas coisas são princípios bíblicos e não são princípios religiosos. E aqui vai uma advertência para todos nós. Às vezes a gente quer se desligar tanto do sistema anterior
que a gente pode correr o risco de deixar de fazer ou de cumprir alguns princípios. E esse, o de Zevulun, é um deles. Então, se você faz parte da tribo, não geneticamente falando, mas se você faz parte da tribo de Zevulun, saiba que o Eterno tem te dado o privilégio de habitar no litoral. Ou seja, o litoral é o quê? O litoral tem praia, tem mar. Ou seja, o que o Eterno falou que... Olha, Baruch Hashem, obrigada, Senhor, por esse insight agora. O que há no mar? O que há? A abundância de víveres. Ou seja, quando a gente olha lá o Eterno criando, né? No quinto dia, o que o Eterno faz? Coloca peixes e mais peixes e mais peixes. E quando eu digo peixes e mais peixes e mais peixes, eu estou dizendo que o Eterno fez o quê? Que o Eterno colocou multiplicidade de alimentos dentro do mar. E o Eterno deu para o povo, né, essa multiplicidade de tarefas, de emprego, sabe? Para quê? Para que você possa ter o suficiente para você, mas também para que você possa dar para Izahá. E talvez, grave isso aqui, talvez toda a prosperidade que você está tendo seja exatamente para que você dê para Izahá. E se você não der para Izahá, você pode perder ou deixar de ter, né, toda essa prosperidade. Por quê? Porque talvez você não tenha percebido que o que você tem não é único e exclusivamente para você, mas também é para você dar para Izahá. Então, preste atenção nisso. Bom, falando de Izahá, agora, diz aqui que ele é um jumento forte deitado entre dois fardos. Que dois fardos são esses, pessoal? Olha, existe sim o fardo da Torá. Yeshua fala, né, em Matitiahu, né, pega o meu jugo, né, o meu fardo que é leve, mas também tem o fardo de quê? De querer trabalhar. Porque uma pessoa que ela vive ou quer viver de Torá, ela sempre vai ter em mente duas coisas, é sempre mesmo. Ela vai achar que ela está sendo um peso para alguém, e, consequentemente, ela vai achar também que o outro, dependendo da situação, pode achar que ela está sendo... não quer trabalhar, por exemplo. Então, a tribo de Izahá, aí vai aqui para quem é... Ó, se você é da tribo de Izahá, né, do Mazal de Izahá, tenha em mente o seguinte: trabalhe a sua mentalidade para entender que você só pode ficar com um fardo, que é o fardo de estudar a Torá. E esse é leve, porque o Senhor, ele sempre, sempre, sempre vai enviar pessoas para ajudar com que o objetivo dele continue sendo realizado através da sua vida. Então, quando nós apoiamos, quando nós sustentamos os Haverim que estudam a Torá, nós precisamos ser prudentes e não constrangê-los, pois para os tais pode ser difícil se ocupar somente do estudo da Torá. Ok? Então, assim, se você é Zevulun, seja prudente e haja com prudência ao abençoar Izahá. E se você é Izahá, entenda que, às vezes, tá? Porque é literalmente a questão do relacionamento. Às vezes, Zevulun só está sendo abençoado por causa de você. E talvez você que é bênção para Zevulun. E não necessariamente Zevulun é bênção para você, porque eu falei lá na frente que sim, claro que é. O que eu falei lá em cima? Que tudo que Yaakov e Yosef conquistaram onde? No mundo espiritual. E a tribo de Izahá, ela tem esse privilégio de acessar o mundo espiritual para trazer a Brahá para... Quando eu falo Brahá, eu estou falando de tudo, tá? Não estou falando só de questões financeiras, não. Então, o Izahá, ele tem esse privilégio de fazer com que as demais tribos elas consigam acessar o mundo espiritual. Porque, como a gente tem estudado, né, o segredo, né, o sod do Eterno, ele não dá para qualquer um. Ele vai dar para quem é Izahá, que fica ali, de fato, estudando. Então, se nós queremos ter acesso a esses segredos, nós, como Zevulun, né, nós precisamos investir. E eu ainda vou usar uma expressão que eu gosto, investir pesado na tribo de Izahá.
Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem. Ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Me deem um feedback, por gentileza. Por mim, tudo bem. Micaele. Por mim, tudo bem. Tá Maravilha. bem explicativo. Tá super tranquilo para mim. Tá ótimo. Bom, Micaele colocou que chegou no meio da exposição, depois vai recapitular. Maravilha. E eu já descobri qual Ah, tá. minha data já, tá? Já descobriu? Já. Maravilha. Não, a data não. Qual é o mês? Qual é o seu mês? O mês é o 17, é Sivan. Sivan. E qual é a tribo? A tribo, peraí que eu olhei aqui agora, é Zevulun. Ah, Zevulun! Então aí. Tava Caramba, falando tudo para mim. Tá? E sabe o que eu me lembro? Gente, só um momentinho aqui. Lembrei do sonho que você teve com o César, hein? Nossa, é verdade. Baru Hashem. Baru Hashem. A Micaele está colocando aqui. Você quer judaizar tudo. Por quê? Escuto demais. Para comprovar isso, como é que é? Ah, tá. Crime passional, o Diego está dizendo. Nicolas, não conseguiu ver a tribo, Nicolas? É só ver o seu mês. Qual é o seu mês? Diz para mim que eu digo agora qual é a sua tribo. A sua e da sua esposa. Diz o mês para mim. Você conseguiu ver o mês? Sim, o meu mês é Elu. Elu, oh, Elu, mês do amor. Elu, só um minutinho. Da sua esposa, Elu, ó. Elu é Gad. Gad, já viu aí já? Já estou com ela aberta aqui. Tá, então, ok. E da sua esposa, qual que é? Adar. Mês de Adar. Adar é Naftali. Não sei a pronúncia. Naftali. Tá. E da Nayá, já conseguiu fazer já ou ainda não? Não, a gente não fez. A gente esqueceu. Tá. Aqui, já está pipocando aqui, ó. Desculpa, pode falar, Nico. Depois você vai fazer? Eu vou fazer aqui para ver o da Nayá. Tá, ok. Tamuz. Consegue ver aí, Elberson? Oi, Tamuz? Deixa eu olhar Tamuz. aqui. Só mais um, pessoal. Reuven. Reuven. Maravilha. Então, Micaele, ficou curiosa. Qual é o seu, Micaele? Qual é o seu mês? Diz pra gente. A gente sempre tem um fiel escudeiro chamado Elberson para ajudar. É porque eu não consigo ficar parado, então você vai falando as coisas, eu vou pesquisando. Tá certo. Ah, tá. Ela quer que faça... Aí, vem aí vê no chat, Elberson. Tenta fazer o da Micaele. Coloca lá no chat, por favor. Que ela está colocando aqui a data, mas tem que dizer o horário que você nasceu, se você souber, tá? Então, ok, pessoal. Aí você coloca no chat, tá, Elberson? Por gentileza. Maravilha. Eu botei da Nayá e não foi. Diogo, aí acima tem 2 links. O primeiro vai ter você coloca o dia, mês e ano que você nasceu. Lá em cima, no primeiro link daqui de hoje. Aí você coloca o dia, o mês e o ano, e depois você vai ver o mês que você nasceu, aí você vai para o segundo link, tá bom? Então, voltei, pessoal. Que bom que vocês gostaram. Ou estão gostando, nesse sentido. Então, ok, vamos lá. Agora, gente, olha, eu preciso que vocês parem tudo para a gente estudar a tribo de Dan. Eu fiquei muito impactada com a tribo de Dan, tá? Então, vamos lá. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel, ok? Então, Dan é a tribo que julga. De Dan vem, por exemplo, os juízes e tudo mais. Então, Dan é a tribo que vai julgar as tribos de Israel. Só que 49:17 diz assim: Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora
junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, de modo que caia o seu cavaleiro para trás. Gente, só cena de filme. Quando um cavalo ele é picado, né? O que ele faz? Ele levanta, ele se apoia nas patas traseiras, levanta, né, a pata dianteira e o cavaleiro vai cair. Essa é a cena. E aí, olha só que interessante. Ele diz que Dan será serpente. Quando você pensa em serpente, a primeira coisa que vem à mente, eu acho que até o senso popular, pensa em serpente como a víbora, né? Quando se sonha com serpente, já pensa em traição, aquela coisa toda. Então, o que acontece? A Nahash, a cobra, a serpente, a víbora, enganou Havá com as palavras. E, com isso, ela levou todas as almas que estavam dentro de Adão a pecarem também. Ou seja, a terem a sua dupla inclinação. Aí também, claro, pecaram, mas também levou a ter a sua dupla inclinação, que eu já falei lá na frente. Yetzer Hará e Yetzer Hatov. Só que o ponto aqui é a gente observar que, tentando desconstruir, será que ser serpente é ruim? Rosane, você não está me chamando de cobra, não, né? Não me bata. Não me bata. Ainda bem que eu estou com visita aqui em casa, eu nem posso falar que ainda bem que eu estou no online, né? Porque qualquer coisa eles entram aqui e podem me bater, né? Mas, tirando esse detalhe, tão pequeno de nós dois, como diria a música, será que ser serpente é ruim? Porque, olha só, gente, será que ter a má inclinação é ruim? Será que ter a boa inclinação é boa? É bom? Na verdade, o que é bom, é óbvio, é eliminar o Yetzer Hará, diminuir o Yetzer Hará, isso é fato. Mas precisa entender também sobre o equilíbrio. Mas eu quero focar realmente na questão da serpente. Olha só, como que a serpente, qual é o instrumento qual é a parte do corpo que a serpente utiliza para literalmente conseguir dar o bote? É a boca. Então, o que a serpente faz? Ela pica, na hora que ela pica, né, ou que ela morde, ela vai lançar ali o veneno dela. Só que, quando em Matitiahu 12:28, diz assim, pelas suas palavras, ou seja, pela sua boca, você vai ser condenado, vai ser julgado. Então, o que eu queria colocar para a gente, deixa eu ver se eu vou conseguir, né? Como diz o Dan, nosso amigo Dan, né? Deixa eu ver se eu vou conseguir canalizar isso para vocês. Quando a Torá fala, né, que Dan ele será uma serpente, a Torá está dizendo, já que ele é a tribo, né? Dan é a tribo que vai julgar o povo, Dan ele precisa ter possivelmente duas coisas, tá? Primeiro, ele precisa conhecer as leis. E aí eu estou pensando em Dan como advogado, tá? Eu estou pensando no grupo relacionado ao direito, tá? Ao grupo jurídico. Dan é a pessoa que vai fazer parte, é a tribo que vai compor o corpo jurídico de Israel. Então, eles precisam saber duas coisas. Primeiro, precisa saber a lei. Da mesma forma que o advogado brasileiro, se ele só não trabalhar com direito internacional, ele tem que entender das leis do país dele para poder advogar. E, da mesma forma, quem trabalha com direito, né, com a área jurídica, melhor dizendo, ele precisa ter domínio da palavra dita, tá? Então, tem que ter, por exemplo, uma boa oratória. Ele precisa ter um poder de argumentação muito bom, muito grande, porque o advogado ele vai ganhar uma causa, né, através das suas palavras, óbvio, conhecendo as leis e sabendo expor, óbvio. De igual forma, o promotor vai ganhar uma causa sabendo usar as palavras. Então, vamos pensar assim, sem ir para os extremos ou literalidade. Se a gente pensar no promotor, colocando ele como Yetzer Hará, ele vai ganhar através das palavras e através da lei que ele conhece. Pensando no advogado de defesa como Yetzer Hatov, ele vai ganhar através das palavras e da lei que ele conhece. E aí, o que Yeshua fala? Através das suas palavras, você vai ser absorvido ou você vai ser condenado. Através das suas palavras, você vai dar vazão ao seu Yetzer Hará ou você vai dar vazão ao seu Yetzer Hatov.
E as palavras, elas são o quê? As palavras nada mais são do que os nossos sentimentos, as nossas emoções verbalizadas. Se eu estou muito feliz hoje, eu vou falar coisas maravilhosas, bondosas, até para abençoar alguém vai ser diferente. Se eu estiver triste, por mais legal que eu tente ser, as minhas palavras não vão ter a mesma carga emocional de alegria, o mesmo sentimento de alegria. Por quê? Porque as palavras são sentimentos e emoções externalizados. E o Yetzer Hara e o Yetzer Hatov estão aonde? Estão lá dentro. Não sei se está dando para vocês entenderem. Então, assim, as minhas palavras, pelas minhas palavras eu vou ser julgado e pelas minhas palavras eu vou ser condenado. Se eu tirar aspas, eu tirar a palavra, a expressão palavra e colocar pelas minhas emoções, eu vou ser julgado, pelas minhas emoções eu vou ser condenado. E eu posso melhorar isso, para não dizer piorar. Eu posso melhorar isso dizendo, pelo meu Yetzer Hara eu vou ser condenada, ou pelo meu Yetzer Hatov eu vou ser absorvida. Porque, de novo, as palavras refletem as minhas emoções e as minhas emoções vai falar do meu Yetzer Hara, da minha inclinação para o mal, ou do meu Yetzer Hatov, que é a minha inclinação para o bem. Então, Dan, e não só Dan, Shaul Rachalia, né, Paulo, o emissário, ele diz para nós julgarmos todas as coisas. Então, todos nós precisamos fazer parte da tribo de Dan. Por quê? Porque nós precisamos conhecer a palavra, que é a Constituição. Essa aqui é a nossa Constituição, sabe? Da República Federativa do Eterno. Essa aqui é a Constituição do nosso reino. Então, nós precisamos conhecer a palavra, porque é através do conhecimento dela que nós vamos, como advogadas de defesa, que nós vamos ser absorvidos, ou é através do não conhecimento dela que nós podemos ser condenados. Então, assim, o que é julgar? Julgar, as pessoas falam, a gente não deve julgar ninguém. Isso aí é dentro de um padrão equivocado, de um ensinamento errado que nós recebemos. Nós temos que julgar tudo, tá? Tanto é que a Bíblia fala para discernir os espíritos. Então, o problema é, eu não devo julgar o meu irmão, mas eu devo julgar todas as coisas. E o que é julgar? Julgar é discernir entre uma coisa e outra. Por exemplo, quando eu escolho entre a blusa azul e preta, eu estou discernindo qual que é melhor para mim naquele momento. Então, eu estou julgando. E sim, falando de coisas muito mais importantes, digamos assim, eu preciso julgar segundo a palavra. Ou seja, eu preciso colocar aquilo que está sendo me apresentado mediante a palavra. E aí, a gente vai ver o seguinte, que é através da palavra, é através da Torá que nós teremos os parâmetros de julgamento correto. Porque, veja bem, isso já aconteceu comigo, tá? Na instituição A, um exemplo, tá? Falando de questões religiosas. Na instituição A, pode usar saia. Na instituição B, diz que usar saia é pecado. Usar calça é pecado. Qual que está certo? Então, o que diz a palavra? Isso, claro, para quem não tem conhecimento, eu estou falando de coisa de muito tempo atrás, isso gerava, como gerou em mim, muita confusão. Então, e quando eu fiz, né, vamos aqui de novo, momento merchan, em pleno Shabat, mas esse pode. Quando eu fiz o seminário de Duas Casas, uma coisa eu disse para o nosso Rav Yohanan, eu disse, caramba, eu tive essa percepção, não sei se os demais que viram também tiveram, eu falei, caramba, dizem que nós estamos fazendo a obra da lei, mas no sistema anterior é que nós estávamos fazendo as obras da lei. No sistema anterior é que nós estávamos carregando um jugo e um fardo que não se podia carregar, porque obrigavam-nos a fazer coisas que o Senhor não manda fazer. Então, é quase que uma inversão de valores, deixa eu dizer quase, tá? Porque manda fazer coisas que o Eterno não manda fazer. Mas as que o Eterno manda fazer, dizendo que é estatuto perpétuo, não, esse aqui você não faz. Isso gerava confusão. Então, esse parâmetro de julgamento, ele só pode existir um, que é a palavra do Criador.
Então, nós precisamos também entender como que funciona a justiça do Criador e aprender a aplicá-la, pois, às vezes, e talvez seja esta a hora da gente exercer Gevurah, que é restrição, que é rigor, que é limite. Então, a tribo de Dan é uma tribo que está literalmente ligada a Gevurah, mas não é no sentido de ruim, sabe? Ai, nossa, rigor, restrição. Não, é saber colocar o limite. Porque se nós... eu estava conversando até com um casal que está aqui em casa, né? Falando sobre isso ontem, que eu aprendi que amar era ser boazinha, era basicamente não dizer não, muito pelo contrário. Às vezes, tá? O não ajudar está ajudando. E a gente estava falando sobre isso ontem. Então, veja bem, Dan é a tribo que julga. Então, eu te aconselho, tá? Eu te sugiro, não faça antes. Não faça nada, perdão, não faça nada antes de julgar se aquilo está de acordo com a palavra, ok? Então, aprenda, se você não sabe, aprenda, se for esse o momento da sua vida também, aprenda a exercer limites, ou aprenda a impor limites, porque aí você vai estar exercendo Gevurah, tá bom? Eu gosto muito de Mishlei 18:21. A morte e a vida estão no poder da palavra, e aquele que a bem utiliza comerá do seu fruto. Então, as nossas palavras, como dito anteriormente, podem nos levar para a vida ou para a ausência dela. Sforno, ele fala o seguinte, uma referência a uma cobra venenosa, comumente chamada tisifone, na literatura bíblica. Os médicos árabes costumam chamar essas cobras venenosas de cormã. O nome para tais cobras implica que uma única cobra pode matar inúmeras pessoas ao mesmo tempo, usando tanto o seu olhar quanto a sua voz, que é o silvo. Por que o olhar, gente? Porque hipnotiza, vai hipnotizar. E depois a voz, eu vou falar por que da voz, que é ouvida e vista por muitas pessoas. É uma comparação apropriada a Shinshon, que sozinho, Sansão, tá? Que sozinho matou muitas pessoas quase simultaneamente. Então, Yaakov, ele dá uma palavra profética para a tribo de Dan, e a gente vê também essa palavra sendo se cumprida. E, claro, Yeshua não era geneticamente da tribo de Dan, mas ele era da tribo de Dan, né, no sentido de aquele que julgará, né? E aí você vê que, através da sua palavra, muitos irão para a vida e outros para a ausência dela. Tá? E outra coisa que também é interessante, deixa eu pegar aqui. Não falei, que é de Yeshua. Outra coisa, Bamidbar, eu fiquei rindo, né? De novo, a cobra é bom ou é ruim? Bamidbar, a gente tem aquela história, Bamidbar 21:6. A gente tem a história da serpente que picou, né, o povo ali no deserto. E diz que eram cobras abrasadoras. E aí, eu estava lendo um comentário, abrasadora por quê? Né? Porque ela esquentava e eles ficaram com febre. E aí, se a gente pode pensar de uma outra forma, levando em consideração que as palavras faz parte são a manifestação das nossas emoções, então, veja bem, se eu estou utilizando o Yetzer Hará, esse abrasar, aí a gente está pensando na ira, está pensando na fúria, está pensando na cólera, está pensando no ódio. E isso tudo deixa a pessoa o quê? Vermelho, deixa a pessoa quente, ok? Deixa a pessoa quente. E aí ela acaba sendo... Não é que ela... Quando isso acontece, nós fomos picados por essa cobra. Porém, tem o outro lado também, que da mesma forma que a cobra, né, ela com a boca, ela pica e ela tem o veneno que pode levar à não vida, da mesma forma, do mesmo veneno, a boca, a sua picada, pode nos levar à vida, que é o quê? Que são os remédios que é feito, ou que são os antídotos feitos, tá? E aí eu achei outra coisa interessante, pensando na cobra, quando o Eterno chama Moshe, lá em Bereshit, Êxodo, a parte do
capítulo 3, mas no capítulo 4, o Eterno manda Moshe pegar a serpente. Mas pegar em qual momento? Ou pegar por onde? Pegar pela cauda. E quando que Moshe tem que pegar a serpente pela cauda? Depois dele fazer Lashon Hará. E Lashon Hará é o quê? É o mau uso das palavras. Então, veja que Dan é a serpente. Então, a Radassa, a Valdilene é a serpente quando ela usa as palavras dela, por exemplo, para fazer Lashon Hará. Agora, quando, do contrário, eu devo usar as palavras para trazer vida. O Pirkei de Rabi Eliezer, falando desse versículo 21, 6 de Bamidvá, diz o seguinte: eles caluniaram ao Eterno novamente e disseram: estávamos habitando na terra de Mitzrai com facilidade e contentamento. Mas o santo, bendito seja ele, e Moshe nos trouxeram a Mitzrai para morrer no deserto, como se diz. E o povo falou contra o Eterno e contra Moshe: por que nos tiraste do Egito para morrer nesse deserto? Então, assim, o que o Eterno fez? Enviou as cobras para literalmente picá-los. Picar, não é fazer picadinho, não, tá? É no sentido de morder eles, tá bom? Falando de dúvidas até aqui, pessoal? Querem fazer algum comentário? Querem perguntar? Conseguiram entender essa questão da cobra? E outra coisa, rapidinho, tá? O Nahash é 358. Machia é 358. E aí eu fiquei pensando também, 3 com 5 dá 8. E tem o outro 8 lá. De novo, Yosef e Yaakov, 2 períodos da vida dele de 8, 17 com 17, que deu 8. Nahash, se a gente fizer essa soma, né? Dessa forma, né? Dentro da Gemátria, né? Essa redução, 3 mais 5, 8, e depois tem outro 8. Então, tem 2 momentos que tem um 8. Então, a gente vê Machia também, 3, 5, 8, falando das suas 2 vindas. Então, assim, a gente tem a Nahash com essa numeração, pensando na serpente como algo, aspas, ruim, e a gente tem Yeshua pensando no número 358 como algo bom. Então, essas dualidades, digamos assim, falando que existe dentro de nós. Alguém quer fazer um comentário enquanto eu bebo uma água? Eu estou ouvindo vocês, só um minutinho. Não? Tá tudo tranquilo? Então, ok. Então, darei sequência aqui. Gade, 49:19. Gade, olha só, gente. Quando eu vi falando de Gade, eu falei, gente, o que eu vou extrair de Gade? Isso aqui não está muito legal. Tem alguma coisa aqui que está faltando. Quanto a Gade, guerrilheiros o acometerão, mas ele, por sua vez, os acometerá. Então, tá legal, né? Vai vir, um exemplo aqui qualquer, vai vir flecheiros contra mim, mas eu é que vou flechá-los. Tá ok, só isso. Né? Vai vir alguém lutar MMA comigo, mas eu é que vou lutar MMA com eles. Tá, só isso. Mas aí eu comecei a pesquisar e, gente, olha só que coisa tremenda. Eu vou ler um pedacinho aqui. Shnei Luhot Berit fala o seguinte: o terceiro elemento do arrependimento que seja realizado enquanto a pessoa está em seu auge, quando ainda está sujeito à tentação do impulso maligno, é representado aqui pela tribo de Gade. A Mishnah, em Avot 4.1, que descreve um herói como uma pessoa que pode vencer suas paixões, mostra claramente que, a menos que alguém tenha paixões, não se qualifica para a recompensa de tê-las suprimido. E aí vem aqui várias referências, tá? Salmos 112:1, que diz: feliz o homem que teme ao Senhor. E aí o Rabi Joshua Ben Levi diz que se refere a alguém que faz penitência enquanto ainda é um homem, em plena posse de toda a sua virilidade.
Avodá Zará, 19:2. O que Yaakov, né, está falando para a tribo de Gade? Ele está dizendo o seguinte: olha, você terá guerrilheiros que vão vir contra você, mas não é guerrilheiros pensando, sei lá, exércitos colombianos ou guerrilhas, não. Gade vai ter tentações, Gade vai ter emoções, Gade vai ter situações que vão... Situações é melhor. Gade vai ter situações que vai vir contra ele, com a tendência, porque da forma que está no comentário, com a tendência de ser uma tentação para que ele transgrida. Mas o que Yaakov está dizendo? Mas, por sua vez, mas em contrapartida, você os acometerá. Então, deixa eu tentar achar um exemplo aqui qualquer. Vem alguém, bem absurdo, tá? Vem alguém com um caminhão, não. Vem alguém com um carro, um Fusca, e dá para a Valdilene dirigir, porque sabe que a Valdilene não sabe dirigir. E aí, o que Yaakov está dizendo? Que a Valdilene vai pegar um caminhão e vai conseguir dirigir. Estou dando um exemplo bem tangível para vocês, sabe? Vai vir um prato maravilhoso para a Valdilene cair na gula. Aí a Valdilene vai conseguir fazer o quê? A Valdilene vai conseguir comer só a porção que lhe cabe para ela não cair na gula. Vai vir para a Valdilene... Não sei, sabe, pessoal? Vão vir situações... que vão tentar nos fazer parar. Vão vir situações que vão tentar fazer com que Gade, né? Com que Gade pare, com que Gade esmoreça, com que Gade peque, com que Gade caia, mas Gade vai conseguir transpor, vai conseguir suplantar todas essas situações, tudo que vier. E que não é pouca coisa, porque são guerrilheiros, são pelo menos 2, né? E eu acho que não dá para fazer uma guerrilha com 2 pessoas, também tem isso, tá bom? Então, assim, vão vir guerrilheiros acometer Gade, mas Gade, ele vai conseguir eliminar todos os seus guerrilheiros. E aí, sabe o que eu acabei de me lembrar? Olha só, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Lá em Devarim diz também, se não me falha a memória, ou é o capítulo 28, ou é o capítulo 32, Devarim Deuteronômio, que vai dizer assim: se o inimigo vier contra ti por um caminho, contra 7, ele vai querer fugir de você. Por que contra 7? Para que a gente fique perdido, sem saber por onde esse inimigo está, para que a gente não elimine ele. Consegue perceber o nível de pavor do inimigo que veio contra a gente por um caminho? Então, os guerrilheiros vão vir contra a gente por um caminho, mas eles vão ficar tão desesperados, porque a gente é que vai confrontá-los, que eles vão tentar querer fugir por 7. Então, essa é a promessa que o Eterno fez para a tribo de Gade. E aí, é aquilo que eu gosto de falar. Gade será invencível. Baruch Hashem por isso. Tá? Bom, a gente está quase terminando, tá bom? A Sé, 49:20. O pão será gordo, ele produzirá delícias reais. Olha só, pessoal, pão gordo. Cli e Acá, ele fala o seguinte: de Axé virá comida rica. Axé forneceu óleo para o serviço do templo. Gente, para que serve o óleo? 2 coisas. Óleo ele servia, né, para ligar, acender, melhor dizendo, as lamparinas, e o óleo também servia para a cura. Axé, eu fiquei pensando em Axé como um farol que ilumina, e ilumina pensando em algo que vai ajudar o outro a se guiar, a se direcionar. Então, Axé, ele tem essa função de ser um farol. Axé, pensei nisso aqui agora, ele tem a função de ser um atalaia, né? Tudo bem que a luz pode até direcionar, pensando literalmente no farol, né? A pessoa está lá, que vai guiar o navio, né? No meio do mar. Então,
pensando por esse viés, Axé ele tinha essa finalidade de ser essa luz que ia guiar o povo, né? E o óleo que levaria, que ajudaria a ter cura. Então, Axé forneceu óleo para o serviço do templo, do qual dependia toda a prosperidade. Assim foi através de Axé que o mundo desfrutou de alimentos ricos, delícias para ou do rei. Através do provimento do templo, Axé indiretamente proveu, né, para o mundo inteiro. Então, assim, Axé ele dava para o povo essas duas coisas, né? E aí eu estou lembrando, né, Terlim 105, dizendo que a Torá é luz para o nosso caminho, que é ela que nos guia. Então, Axé ele tinha essa finalidade de iluminar, né? Iluminar o serviço no templo. E olha só que ele dava o óleo para o serviço do templo. E o que tinha no templo, né? Entre outras coisas, se fazia os corbanotes. O templo foi o lugar aonde o Eterno disse que moraria, né? Faria habitar ali o seu nome. Então, Axé foi a pessoa, né? Foi a tribo que... Olha que doideira, né? Gente, olha que doideira. A palavra diz que lá em Guiana, né? Que quando nós estivermos lá no Olam Rabá, não vai ter necessidade de luz, né? Porque o Eterno iluminará aquele local. E claro que a gente está falando que o Eterno vai iluminar num sentido figurado, né? Porque ele é uma maneira da gente poder, como eu posso dizer, a palavra não é ilustrar, né? Mas é uma maneira da gente conseguir visualizar aquilo que vai acontecer. Mas Axé era a pessoa responsável em iluminar o local onde o Eterno disse que habitaria. Não sei se vocês conseguem entender o que eu quero dizer, né? Porque eu acabei de pensar nisso agora. O Eterno é luz, mas Axé está dizendo, olha, eu vou colocar luz no ambiente que você está. E aí eu estou pensando literalmente o seguinte, que não dá para luz e trevas conviver no mesmo espaço. Então, Axé, ele providenciou algo que pudesse iluminar o espaço que o Eterno estaria. De novo, isso é só didaticamente. E aí, eu lembro que eu estava conversando aqui com esse casal de amigos, eu estava falando, a Bíblia fala, né? 1 Coríntios, ou 2, que nós somos templo, né? Do Ruach HaKodesh. Então, esse nosso templo precisa estar com luz, precisa ter luz dentro de nós, né? Para que o Eterno possa habitar nele. E aí, meus queridos, se não há luz, o Eterno não está ali. E se a Torá é luz, tire as suas próprias conclusões. Eita, glória! Naftali é uma gazela solta. Ele profere palavras formosas. Aí, gente, por que gazela e não servo? Ou servo, desculpa. Por que gazela e não servo? E aí a gente já ouviu o nosso Rav Yohanan nos ensinando que a mulher ela tem o poder de multiplicar. E aí diz que Naftali é gazela, e gazela Abacuque vai falar, né, de saltando pelos montes e tudo mais. Pés como das costas nos lugares altos. Tem até esse livro que eu indiquei para o pessoal ler. Então, Naftali é essa gazela, é uma gazela. Então, Naftali, o Eterno está dando a Naftali o poder de multiplicar alguma coisa, pensando na gazela como essa fêmea que tem o poder de multiplicar. E o que ele está dizendo que Naftali vai fazer? Ele vai proferir palavras formosas. Então, o Eterno está dando para Naftali, né? Jacob está dizendo para Naftali que ele vai conseguir multiplicar as palavras formosas. E aí, se a gente pensar em palavras formosas, para onde que eu fui? Eu fui para Boas Novas, as Bessorotes. Então, Naftali, as Bessorotes, né, as Boas Novas do Mashiach, Naftali ele não seria algo, né, temporal, e sim algo que perpetuaria até o Mashiach e se perpetuará até o Olam Rabá. Então, nós, digamos assim, né? E o Mashiach transferiu essa brahá para todos nós quando ele disse para a gente apregoar as boas novas dele para toda a criatura. Então, Naftali, ele era
não pensando nas boas novas como a palavra evangelho no sentido cristão, mas Naftali ele tinha esse poder de perpetuar essas palavras formosas. E aí, uma referência aqui de Radak, ele diz o seguinte: Jacob profetizou a respeito da extraordinária salvação que se acumularia para Israel graças a um único homem da tribo de Naftali. Aí está falando de Baraque, o comandante das forças que derrotaram Sísera no rio Quixon, colocando em fuga um exército de 900 veículos blindados. Vendo que ele seria assistido pela profetisa Débora, seu ser não é acreditado apenas a ele. E a palavra que descreve isso está no gênero feminino, Yalá, em vez de Ial. Baraque havia se recusado a atacar, a menos que Débora estivesse com ele. E aí vai. Então, olha só, ele está falando aqui de Radak, né? Vai falar só de até Baraque, mas nós sabemos que isso vai até Yeshua. E finalizando, a gente tem Iosef, que fala que ele é um ramo frutífero. Deixa eu ver aqui. Só que Iosef, eu quero pegar só um ponto aqui, que é versículo Bereshit 49, 25. Porque ele... na verdade, gente, olha só, deixa eu voltar. Se eu não estiver enganada, é a tribo de Dan, que tem 3 versículos falando dele. Deixa eu só conferir se é a tribo de Dan. Só um minutinho. Só um minutinho. A tribo de Dan. Não, não é a tribo de Dan. Mas, enfim, Judá, Yehudá. Yehudá tem 1, 2, 3, 4 versículos. 4 versículos falando de Yehudá, tá? Quando a gente vai para a tribo de Iosef, de igual forma, tem vários versículos falando da Brahá de Iosef, que ele fala 2 vezes, tá? E aí, que olha que interessante, para Iosef, ele, de novo, multiplica, digamos assim, a quantidade de bênçãos de Brahot que ele dá. E aí ele fala que Iosef vai ser um ramo frutífero, junto às fontes e tudo mais. Os flecheiros lhe deram a amargura. Ele está falando dos irmãos, né? E o flecharam e perseguiram, mas ele permaneceu firme, os seus braços foram fortalecidos, ou seja, braços aqui está falando das suas ações, pelas mãos poderosas do poderoso de Jacob, o pastor e o rochedo de Israel. E aí aqui ele fala o seguinte, olha só, Bereshit 49, 25, e tem também o 26, mas eu vou ficar no 25, tá? Pelo Elohim de seu pai, o qual te ajudará, e pelo poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos em cima, nos céus em cima, com bênçãos do abismo que jaz embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. Eu falei, gente, tem céu embaixo e abismo em cima? Não tem. Como que bênção de cima do céu e bênção do abismo abaixo? Olha só, Yeshua ele teve que ficar 3 dias no seio da terra, né? Só que quando ele fala aqui das bênçãos de cima, aí eu vou ser repetitiva, me desculpem. Mas ele está falando o seguinte, olha só, todas as bênçãos que Jacob teve como? Através do sonho que o Eterno deu para ele lá das varas, né? Iosef, quando ele prosperou em Mitzray, prosperou por quê? Porque Paró teve um sonho. Isso tudo no mundo espiritual. E ele está dizendo o seguinte depois, as bênçãos do abismo. E aí, do abismo, por quê? Porque abismo pensando embaixo da terra. Quando Iosef ele fala para Paró, olha só, guarda as sementes, então a semente precisa estar onde? Debaixo da terra, para que ela possa frutificar, claro. Aí Yeshua fala o seguinte, que para a gente estar vivo, a gente tem que morrer, né? Falando, claro, da semente, que a semente, se ela não morrer, ela não consegue dar os seus frutos. Então, o que eu queria trazer para vocês dessa bênção de Iosef? Que nós já temos acesso aos mundos espirituais,
nós temos acesso ao que está debaixo da terra. Por quê? Porque a terra, por si só, e aí a gente está falando, inclusive, dos lençóis freáticos, né? Que vai umedecer, que vai regar essa terra, para que tudo aquilo que a gente lançar nela, toda semente que a gente lançar nela, possa ser frutificado. Então, a gente tem as bênçãos do mundo espiritual, as bênçãos que estão acima, nós temos as bênçãos que estão abaixo, porque a água, né, que também simboliza a palavra, rega essa terra para que tudo aquilo que a gente semear ali, aí eu vou voltar para Adão falando da palavra, e de todas as nossas ações que a gente semear ali vai frutificar. E aí, finalizando, as bênçãos do seio e da madre. Está falando, sabe de quê? Que não vai haver aborto entre nós. O que é aborto, nesse caso? Está falando que não vai haver morte dos desejos, morte dos sonhos, sabe? Morte das esperanças. Aquilo que você desejar no Senhor, porque se o seu desejo for alinhado com Ele, porque pensa o trauma que né, para uma pessoa, para uma mãe que está gerando algo, essa é a questão. Uma pessoa, uma mãe não, uma pessoa ela está gerando algo, e aí o que acontece quando ela percebe aquilo tem que ser abortado? E Jacob está dizendo para mim e para você que nós já temos as bênçãos das regiões celestiais, nós temos as bênçãos das regiões inferiores, porque a terra por si só, né, o Eterno já nos deu esse regar, mas ele também está dizendo que não vai haver morte, calma aí, não vai haver morte, por quê? Porque a gente não vai haver aborto dos nossos sonhos, não vai haver aborto das nossas esperanças, desde que, né, isso seja algo plantado do Senhor em nós. Amém? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Aqui se finda a minha exposição. Estou aberta para perguntas. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, respondo depois. Pesquise e respondo depois. E também, claro, gostaria de ouvir as considerações de vocês. Alguém comigo? Sim, eu tô. Não, por mim foi muito bem explicativo. Eu fiquei sem dúvidas. Eu fui acompanhando aqui desde o início. As anotações que eu fiz, eu fui respondendo durante mesmo o estudo, né? Então, aí já foi sanada. Tranquilo. Amém. Alguém mais? Para sim ou para não? Querem compartilhar o que vocês estudaram? Quiser escrever no chat, como disse o Hanan. Ok, pessoal? Então, tudo tranquilo? Micaela está digitando. Enquanto a Micaela digita, eu quero mais uma vez agradecer ao nosso Rosh e o Hanan por essa oportunidade e privilégio. Quero agradecer a todos vocês. Obrigada, Micaele. Quero agradecer a todos vocês e, como eu falei anteriormente, indiscutivelmente vocês têm muito mais conhecimento do que eu e profundidade também, mas isso foi o que eu tinha preparado para o meu grupo, né? E ampliei um pouquinho mais para trazer para vocês e que possa realmente trazer fruto para todos vocês e que o Eterno continue abençoando cada um de vocês. Descubram
qual é o Masal, né? Em qual Masal vocês estão de novo. A ideia aqui não estou dizendo que eu sou da tribo de Dan, então se eu fizer lá a minha árvore genealógica vai cair em Dan. Não, não é isso. Mas isso é Cabalá, né? Então, pegando lá o Masal do seu mês, você vai conseguir ver as influências, isso vai, penso eu, ou o desejo do meu coração é que isso colabore para o seu crescimento, tá bom? Kelly está digitando ainda. Ou digitando mais, se alguém quiser digitar também, fiquem à vontade. Depois eu vou colocar esse estudo lá no meu canal do YouTube também. Aí vai ficar mais dias, não vai ficar só 30, como é aqui no Skype, tá? Maravilha. Micaele está dizendo aqui, ó. Aprendi hoje que posso e tenho direito de me afastar do que me traz prejuízo, mesmo sendo meus pais. Claro, honrando-os sempre. Isso foi extraordinário, tira um certo peso quando nos deparamos com algumas atitudes. Sim, principalmente pais com transtorno de personalidade narcisista. Eu lido com filhos de pais narcisistas e realmente é um alívio quando consegue cortar esse cordão umbilical, tá? Cortar o cordão umbilical emocional. Eu amplio aqui para não só para pais narcisistas, mas, por exemplo, quando algumas pessoas, quando elas casam, elas continuam na barra do papai e da mamãe e gera prejuízo também para o seu casamento. E isso não tem nada a ver com não honrá-los, são coisas totalmente diferentes, tá? Totalmente diferentes. Se alguém quiser compartilhar o que estudou durante a semana também, pode ficar à vontade, tá? Obrigada, Micaele. Obrigada mesmo pelo carinho. De verdade. Muito obrigada. Eu vou dizer que eu comecei bem o estudo, deixando claro que eu não estou aqui para substituir o Hanan, que seria impossível. Eis uma tarefa impossível, substituí-lo. Então, acho que bom, fico feliz. Espero ter essa... Hanan, espero ter essa oportunidade mais vezes, tá? Mas eu amo fazer isso. Amo, amo, amo. Então, ok, pessoal. Se não tem mais perguntas, todo mundo entendeu tudo. Um professor... eu não sei até que ponto isso é bom, né? Eu não sei até que ponto vocês não terem dúvidas. Eu não sei até que ponto é bom, né? Ou eu sou muito boa explicando, ou vocês não entenderam nada, e se for fazer pergunta vai ser muita coisa, vai ficar o Shabbat inteiro só para responder. Mas, brincadeiras à parte, muito obrigada de verdade pelo carinho de vocês. É muito bom estar entre irmãos, né? Entre amigos. E estou à disposição de vocês, tá? Para o que vocês quiserem, precisarem, da mesma forma que o Hanan está. Então, é isso. O pessoal que está no YouTube, assistam outros vídeos do nosso canal, curta, compartilha e também ativa aí o sininho das notificações, tá bom? Alguém vai perguntar que eu estou ouvindo um barulhinho de microfone aberto. Quem vai perguntar? Então, é o meu. Fala, Elberson. Peraí, deixa eu... Não, você estava falando do estudo aí, que às vezes a professora, sim, foi muito boa, só que acho que o estudo foi bem direcionado, então não gerou tantas dúvidas. E o tema também
eu acho, na minha opinião, que é um tema tranquilo, entendeu? Porque tem alguns temas ali que ia ficar até amanhã. No mínimo até amanhã. Esse seguinte aí das duas casas, daí, isso daí vai gerar muita Não, coisa. esse daí, esse daí não tem escolha, tem que fazer, entendeu? Esse aí não tem escolha. É um seminário que, assim, é obrigatório fazer. Não dá para... Ah, não sei se eu faço. Não, é igual beber água, é obrigatório. Sim. É isso. Então, tá bom. Meus queridos, Todarabá, muitíssimo obrigada. Amém. Um excelente Shabat para todos vocês. Para quem eu não falar ainda no decorrer desse dia, desde já um Shavuot Tov. Ah, vamos falar de novo aqui. Liguem aí os microfones, quem puder. Vamos recitar a bênção novamente, por favor. Quem puder ligar o microfone. Vamos recitar aqui, por gentileza. Quem pode abrir? Estão comigo? Então, eu vou recitar e depois vocês repetem aí, então, com a família de vocês. Hazak, Hazak, Venit, Hazek. Hazak, Hazak, Venit, Hazek. Hazak, Hazak, Venit, Hazek. Força, força, que sejamos todos fortalecidos. Shabbat Shalom, Shavuot Tov. Até mais, pessoal. Forte abraço.